A história do Espiritismo. É importante lembrar que os fenômenos mediúnicos sempre existiram. Muitas figuras importantes na história se manifestaram favoravelmente a esses fenômenos, como Sócrates, Platão, Buda. A habilidade de se comunicar com os espíritos sempre foi relatada ao longo dos tempos. Moisés recebeu os 10 mandamentos, os egípcios ouviam as pitonisas e mais tarde algumas pessoas que se comunicavam com espíritos foram considerados bruxos e condenados à fogueira. Mas os tempos mudariam. Com o passar do tempo, começamos a nos interessar e estudar mais esses fenômenos. No contexto histórico do século XIX, espíritos iluminados vieram efetuar profundas transformações na conjuntura político-social e científica, cultural e econômica, trazendo novas ideias para a humanidade, como o fenômeno de Hydesville. Hydesville é uma pequena cidade no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Na época, um lugar pequeno, com poucas casinhas e algum comércio. Mas uma coisa importante e significativa aconteceu lá. Em 11 de dezembro de 1847, a família Fox se muda para uma pequena casa que já tinha algum histórico de produzir ruídos. No início de 1848, começam a escutar alguns sons, tipo arranhaduras, que vão paulatinamente aumentando. Em março de 1848, esses ruídos ganharam grandes proporções, pancadas, arrastar de móveis, tremores nas camas. Na noite de 31 de março de 1848, estava a família reunida em um cômodo para dormir quando as pancadas começaram. Uma das filhas do casal resolveu desafiar essa força invisível e bateu palmas, pedindo para que o barulho a acompanhasse, e ele o imitou. Impressionada, Margaret, a outra filha do casal, diz que é sua vez e também bate palmas, no que é imitada imediatamente. A mãe das meninas pede para que as batidas indiquem as idades de suas filhas, em ordem, sucessivamente, o que as batidas respondem adequadamente. Dessa forma, fica provada que a causa dos sons seria uma inteligência incorpórea. A partir desse dia, eles resolvem criar um alfabeto onde determinado número de pancadas representava uma letra. Vários vizinhos vieram acompanhar essas trocas. Com a continuidade desses encontros, descobriram que o senhor desencarnado, o autor das batidas, se chamava Charles Rosnan e havia sido assassinado naquela casa há 5 anos atrás. Ele também indicou o local onde seu corpo havia sido enterrado, e este corpo foi achado alguns anos depois, confirmando essa história. O dia 31 de março de 1848, quando essas comunicações se iniciaram, passou a ser considerado nos Estados Unidos como o dia da fundação do novo espiritualismo. Seguidores do nascente espiritualismo moderno foram para a Europa, levando esse interesse na comunicação com os espíritos para lá. Chegando na Europa, essa ideia tornou-se comum na sociedade francesa, com o nome de mesas girantes. Historiadores contam que de 1835 a 1855, as mesas girantes se tornaram diversão obrigatória em reuniões sociais em Paris. Utilizando-se de recursos mediúnicos de uma ou mais pessoas presentes, as entidades desencarnadas, através de pancadas nas mesas ou movimentos, respondiam inteligentemente às questões trazidas pelos presentes. Vamos entender então a ligação entre Kardec e esses fenômenos das mesas girantes. Antes, vamos saber um pouquinho mais sobre Kardec. Kardec nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, e na verdade se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Só mais tarde adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Desde cedo dedicou-se ao estudo da ciência e da filosofia. Tornou-se aluno de Pestalozzi na Suíça e um dos seus discípulos com grande destaque. Como pedagogo, publicou vários livros didáticos e mais tarde casou com Amélie Gabrielle, que o incentivou na sua missão de trazer o espiritismo para a Terra. Em 1854, seu amigo Fortier, pesquisador do magnetismo, fala para ele sobre as mesas girantes, mas inicialmente Kardec se mostra cético. Fortier lhe disse:
Não somente se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Kardec respondeu-lhe: eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula. Em maio de 1885, Kardec esteve na casa da senhora Roger, uma sonâmbula, com o Sr. Fortier, seu magnetizador. Após convites de alguns amigos que estudavam o fenômeno, resolveu conhecê-lo para julgar melhor. Kardec descreve: eu entrevi naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, e resolvi levar o estudo a fundo. Kardec continua: tive o ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes mentalmente, o que acusavam a intervenção de uma inteligência por trás das transmissões. Mais tarde, Kardec conheceu a família Baudin, que realizava em sua casa sessões semanais. Kardec então anotou: foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo. Uma noite, um espírito amigo, identificado como Z, disse ao professor Ivael que eles foram conhecidos um do outro em uma existência anterior, quando ao tempo dos druidas viveram juntos nas Galhas. Ele então se chamava Allan Kardec, daí ele adotou esse pseudônimo. A princípio, Kardec tinha em vista apenas a sua própria instrução. Mais tarde, quando viu que aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, teve o pensamento de o publicar. O grande material estudado por Kardec, com centenas de questões formuladas, deram condições de publicar sua primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Essa data passou a ser considerada como a fundação da doutrina espírita. Essas são as obras básicas da doutrina espírita.